Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Retomando os vídeos de resenhas, né? Porque durante um tempo eu fiquei afastado por conta de muitos problemas pessoais, enfim, né? Coisas da vida. Então hoje a gente retoma com a obra A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Uma obra do ponto de vista histórico muito organizada, muito bem falada durante os anos, e uma obra que já possui um certo tempo, mas ela continua sendo muito relevante para a análise histórica do século XX. Né? Então a gente resolveu recomeçar as gravações da resenha por ela. Né? Então, primeiro, Eric Hobsbawm, 1917-2012, era formado em História pela Universidade de Cambridge. Fez seus estudos em Viena, Berlim e Londres. Posteriormente, aposentou-se no Birkbeck College da Universidade de Londres. É um dos mais renomados historiadores do século XX. Hobsbawm foi um intelectual público cujas obras e opiniões eram conhecidas de grande parte do mundo, mas também como relevante aceitação no Brasil e na América Latina. Hobsbawm não se limita a uma análise meramente economicista do século XX, apresentando seu testemunho e visão particular sobre o século XX, em sua posição que ele próprio denomina de observador participante. Hobsbawm busca, na Era dos Extremos, compreender e explicar por que as coisas aconteceram daquele determinado jeito e como elas se relacionam entre si, descrevendo o século XX, no período que se estende do início da Primeira Grande Guerra Mundial até a dissolução da União Soviética, como sendo verdadeiramente um período terrível e fugaz, marcado por guerras, bem como pelo nascimento e desaparecimento das utopias genuínas, o que Hobsbawm denomina de ilusões perdidas. Hobsbawm defende a ideia de contínuo temporal, isto é, que passado e presente e futuro estão relacionados, eles interagem entre si de forma recíproca, figurando os acontecimentos públicos como formadores de nossas vidas públicas e privadas, razão pela qual o passado faz parte e sempre faz parte do nosso presente. A relevância da obra, na medida em que fornece um olhar panorâmico da estrada do século XX, que nos trouxe até aqui, com diversos problemas atuais, tendo origem, né, nas mazelas do século passado, que demandam a devida reflexão sobre o período. O livro aborda as questões que ocuparam os talentos intelectuais ao longo dos séculos, transitando da economia e política às artes e ciências, sendo aclamado por estabelecer o padrão para a organização do século XX, mostrando-se, portanto, um importante referencial de estudo para o entendimento daquilo que ocorreu durante o século XX. Considera-se que todo o sofrimento, atrocidade e massacres que ocorreram no século passado, né, vieram a aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos, abrindo-se as consciências para o fato de que a sobrevivência da humanidade exige a colaboração de todos os povos, visando a reorganização das relações internacionais com fundamento no respeito incondicional à dignidade humana. De grande valia é o estudo de Hobsbawm acerca dos caminhos trilhados no século XX. Em suas quase 660 páginas, a obra é dividida em três grandes partes. A Era da Catástrofe, que para Hobsbawm vai de 1914 a 1945, que destaca a importância das duas guerras mundiais, a Revolução Russa e a crise econômica de 29, que marcaram o início do século XX e sua primeira metade. A Era da Catástrofe é caracterizada por um período de grande instabilidade e violência, com a ascensão de ideologias extremistas e a erosão dos valores tradicionais. A segunda era que Hobsbawm aponta é a Era do Apogeu, que vai de 1945 a 1968. Esse período é marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a formação dos Estados Nacionais e da União Soviética como superpotências e a Guerra Fria, que impôs uma nova ordem mundial.
Hobsbawm analisa o crescimento econômico, a expansão do capitalismo e a ascensão dos direitos sociais, mas também a tensão e o medo de uma guerra nuclear. A terceira era colocada por Hobsbawm chama-se a Era da Desilusão, que vai entre 1968 e 1991. Esse período, para Hobsbawm, é caracterizado pela crise do sistema soviético, a crise do petróleo, a crise econômica e a queda da União Soviética, em 1991. Hobsbawm analisa a desilusão com as ideologias extremistas e a ascensão do liberalismo e a crise dos Estados-nação. Então, no frigir dos ovos, Hobsbawm não se limita a descrever os eventos, mas busca entender as suas causas e as suas consequências. Ele analisa as transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram no século XX, destacando a importância da guerra, da revolução e da crise como fatores de mudança. A Era dos Extremos trata-se de uma obra essencial para quem busca entender o século XX. Hobsbawm oferece uma visão panorâmica da história do século com um olhar crítico e reflexivo, destacando a importância dos eventos e das transformações que marcaram este período. Do ponto de vista crítico, algumas controvérsias apontam para a visão eurocêntrica da obra, que teria negligenciado a importância das experiências de outros países na região do mundo. No entanto, a obra continua a ser um ponto de referência para o estudo do século XX. Então essa obra, pessoal, é muito significativa do ponto de vista histórico, vale demais a leitura, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo.